Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Cirurgiões pediatras fazem paralisação por conta de atrasos salariais de mais de 100 dias. O protesto atinge atendimentos e cirurgias eletivas nas unidades de saúde ICAM, Instituto de Saúde da Criança do Amazonas, no bairro Cachoeirinha, e Hospital Infantil Dr. Fajardo, no centro da cidade. A cirurgiã Cíntia Almeida, da Sociedade Amazonense de Patologias Pediátricas, afirma que virou rotina a falta de pagamento dos profissionais. Está havendo uma dificuldade no repasse dos nossos proventos e nós estamos hoje há 100 dias sem receber os proventos referentes a junho, como também estão atrasados julho e agosto. Então, o que aconteceu é que existe no contrato uma extensão do cláusula que podem haver atrasos de até 90 dias. A questão é que o que era para ser uma exceção se tornou regra e rotina. A paralisação atinge cirurgias eletivas, ambulatoriais e pediátricas. Os profissionais que protestaram atuam também em cirurgias neonatais e cirurgias infantis. O que foram suspensos são cirurgias eletivas, não é? Tanto no ICAM quanto no Fajardo, como ainda os ambulatórios de cirurgia pediátrica. Então, nós estamos suspendendo 32 atendimentos de ambulatório do ICAM e 16 no Fajardo, que às vezes a gente atende até 25, e também cerca de 25 cirurgias dias. Outra unidade com problemas nos pagamentos é o Hospital Francisca Mendes. Lá, os cirurgiões de coração e cérebro também estão sem receber salário desde maio. Por meio de nota, a Suzan, Secretaria de Estado de Saúde, informa que trabalha junto à Secretaria de Estado de Fazenda a fim de concluir o pagamento da Sociedade Amazonense de Patologias Pediátricas ainda nesta semana. 4 homens armados invadiram o ônibus da linha 619 e fizeram os passageiros como reféns. O crime aconteceu por volta das 9h30 da manhã desta terça-feira na estrada do Puraquequara, zona leste de Manaus. Um dos suspeitos foi preso e o restante conseguiu fugir por uma área de mata. De acordo com o motorista do ônibus, Elias Mendes, de 47 anos, os criminosos entraram no veículo no Terminal 2 da Cachoeirinha, mas apenas em frente à empresa Salcomp, no Puraquequara, anunciaram o assalto. Os criminosos fizeram os passageiros reféns e uma vítima que reagiu acabou sendo atingida. E o motorista conseguiu sair do ônibus e, segundo as vítimas, os suspeitos queriam que outra pessoa dirigisse o coletivo para que eles pudessem fugir. A polícia foi acionada e um suspeito identificado como Erinelson Silva dos Anjos, de 20 anos, foi preso. 3 armas caseiras e uma faca foram apreendidas. O caso foi registrado no 28º Distrito Integrado de Polícia. O Ministério Público Estadual pede a suspensão da taxa de licenciamento ambiental veicular em Manaus. Entre as irregularidades investigadas, a seleção das empresas, o estudo para a composição do valor e até a constitucionalidade da cobrança. O Ministério Público Estadual já investigava a cobrança da taxa para inspeção veicular ambiental, que passou a ser cobrada na semana passada em Manaus. Nesta terça-feira, decidiu por recomendar que o Detran e o governo do estado sustem a aplicação da taxa no período de 90 dias, até que todas as dúvidas sejam tiradas sobre sua legalidade. Segundo o procurador-geral Fábio Monteiro, ficaram aparentes irregularidades quanto à forma como as empresas foram selecionadas por credenciamento e não licitação, a forma como se chegou ao valor de R$ 133 e de uma hora para outra se reduziu pela metade. Mas o procurador vai além. Também acredita na inconstitucionalidade da cobrança. O que nos causou também muita preocupação é o fato de que, de imediato, o governador ter se posicionado dizendo que a cobrança será a metade desse valor. Qual foi a metodologia usada pelo governador para também se posicionar nesse sentido? Então, assim, a matéria, ela dá margem para diversas interpretações, gera uma insegurança tanto por parte da população como também dentro do universo jurídico. O caminho que o Ministério Público está adotando é, dentro desse procedimento preparatório, fazer uma recomendação que chegará às mãos do governador do estado e do diretor do Detran ainda no dia de hoje, para que seja sustado o pagamento, a cobrança dessa taxa, até que o Ministério Público se analise toda a documentação que está sendo requisitada dentro desse procedimento preparatório, para que as medidas sejam tomadas. Como o próprio documento já fala, é uma recomendação de suspensão da taxa veicular ambiental. Cabe ao Detran aceitar ou não.
Mas o Ministério Público já pensou nessa possibilidade e promete enrijecer ainda mais o laço, caso isso aconteça, por meio de uma ação judicial. Sem sombra de dúvida, como se trata de uma recomendação, dá à pessoa que está recebendo, ao gestor que está recebendo essa recomendação, a possibilidade de acatar ou não. Mas, evidentemente, a consequência do não atendimento da recomendação será o ajuizamento das medidas judiciais cabíveis. Outros representantes de entidades representativas, como a Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, também têm se engajado por meio de ação popular na tentativa de barrar a inspeção ambiental e a cobrança da taxa. Marco Aurélio Choi, presidente da Ordem, está convicto da ilegalidade. Essa ação discute a questão da natureza jurídica da taxa sendo cobrada por um particular que está cobrando essa taxa, discute também a forma de escolha desses particulares, essa via do credenciamento e não de uma licitação para essa escolha, além do que nós estamos discutindo os critérios para aferir o valor dessa taxa, né? O Detran e o governo do Amazonas ainda não tinham recebido nenhuma solicitação do Ministério Público até o encerramento da reportagem. A previsão é de que isso aconteça durante esta quarta-feira. E ainda sobre este assunto, deputados querem a revogação da lei que determina a inspeção veicular ambiental. A lei que determina a inspeção veicular ambiental foi aprovada pelo Legislativo. Agora, com a cobrança da fatura, os deputados querem que a lei seja revogada. Para demonstrar arrependimento, muitos deputados que votaram a favor ou se abstiveram da discussão pediram desculpas. Nós temos culpa sim, todos nós deputados temos culpa sim, porque na época nós não atentamos para que isso viesse a acontecer hoje. Eu me abstive, não é normal da minha parte me abster. Eu acho que é uma exceção que eu não gosto de agir na abstenção, prefiro ter uma posição clara, mas eu fiquei extremamente dividido. A cobrança da inspeção veicular ambiental entrou em vigor e já está causando polêmica. Muitos motoristas estão reclamando do preço cobrado pelo serviço, apesar da redução de 50% do valor. No parlamento, o assunto foi o principal tema do dia. O deputado do PT, Sinésio Campos, cobrou a revogação da lei. Ele foi um dos poucos parlamentares na época que votou contra a medida. Como hoje a Assembleia Legislativa está recebendo, uma mensagem do governador revogando o dispositivo da lei do ICMS, da cobrança dos 2% e de mais de 16 itens, eu agora estou requerendo com que o governador encaminhe uma lei, encaminhe uma lei revogando a cobrança dessa cobrança da taxa de alíquota da taxa ambiental, tendo em vista que mesmo sendo reduzido de 133 para R$ 706, isso não justifica. O deputado estadual da Rede Sustentabilidade, Luiz Castro, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, disse que a lei é inconstitucional e que vai entrar com uma ação. Eu pretendo amanhã adentrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós já temos uma ação da OAB, uma ação muito meritória, mas eu vou entrar por um outro ângulo, porque a inconstitucionalidade flagrante o Detran deveria ele fazer as vistorias e não delegar as vistorias, porque não se trata de um serviço, se trata de um exercício do poder de polícia do Estado. O líder do governo na Assembleia, deputado Sabá Reis, preferiu não comentar o assunto. O presidente da Casa, deputado Abdala Frache, também não se manifestou. Nesta quarta-feira, além das ações pela revogação da lei, os deputados também devem votar a revogação da alíquota do ICMS. O Tribunal Regional Eleitoral aprovou com ressalvas as contas de campanha de Amazonino Mendes. A análise das contas foi realizada nesta terça-feira. As contas de Amazonino foram aprovadas, mas com ressalvas. De acordo com o relator João de Jesus Abdala Simões, a Corte fez ressalvas relacionadas aos recursos destinados para 29 pessoas que atuaram na campanha e não estavam inseridas na lista de pessoal nem na prestação de contas enviada ao TRE. As ressalvas não impedem a diplomação do governador e do seu vice, Bosco Saraiva, marcada para o dia 2 de outubro. Ao todo, a campanha do candidato arrecadou mais de R$ 5.300.000, sendo R$ 3.637.000 relativos a receitas financeiras e quase R$ 1.700.000 constituídos de receitas destinadas em dinheiro. As despesas de campanha foram de R$ 3.631.137,88. O TRE informou ainda que foram apresentadas todas as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas de acordo com a legislação eleitoral.
Semusp intensifica a limpeza nos igarapés da cidade para evitar alagações durante o período chuvoso. Os trabalhos se repetem ano a ano em todas as zonas de Manaus. Mais de 500 toneladas de lixo por mês são retirados dos igarapés. De acordo com o subsecretário da Semusp, José Rebouças, o trabalho é constante e, mesmo assim, a quantidade não diminui. Principalmente naquelas áreas que tem as bocas de lobos, onde acumula bastante lixo, nossas equipes se dividem, a operação vai até o local, faz a limpeza dentro dos igarapés para desobstruir, porque enquanto a população jogar lixo, vamos ter esse cenário dentro das bocas de lobos, o acúmulo de lixo. A limpeza deste ano começou pelo Canal do São Francisco, onde mais de 50 toneladas de lixo já foram retirados do local e toda a extensão ainda será trabalhada, até chegar ao bairro da Cachoeirinha. As equipes da Prefeitura, a Defesa Civil, já estamos visitando todos os bairros, fazendo aquele levantamento das áreas mais críticas, principalmente onde acumula lixo. Na semana que vem, o mutirão de limpeza estará no Igarapé do 40. Motoristas do Uber fazem protesto contra a lei que regulamenta o serviço em todo o país. Os motoristas se concentraram em frente à Arena Amadeu Teixeira. No local, eles fizeram um ato público contra a regulamentação do Uber no país, como destacou Lucas Souza, motorista do aplicativo em Manaus. Ela vai forçar todos os aplicativos a usar a placa vermelha, então vamos entrar em licitação, sendo que tem vários amigos taxistas que ainda não têm placa e com certeza essa pele vai ser feita para acabar todos os aplicativos. Segundo Marcos Ramos, outro motorista do Uber na capital, a aprovação da matéria no Congresso Nacional deve significar o fim do serviço no país. Então essa PL aí sendo aprovada no Senado seria acabar com a Uber no Brasil, simplesmente isso, porque a Uber não aceitará de forma alguma se colocar debaixo dessa imposição que eles estão fazendo de modo arbitrário. Então, a população não deve aceitar isso. Júnior Aleixo é servidor público e atua no Uber para complementar a renda familiar. De acordo com ele, mesmo sem a regulamentação, já está difícil trabalhar no transporte feito pelo aplicativo em virtude do preço elevado da gasolina. Domingo agora eu consegui fazer R$134. Eu transformei esses R$134 em gasolina, senão eu não estaria rodando agora. E a Uber, ela não está preocupada com isso. Ela pega 25% livre. E o trabalhador que está aqui, muitos deles estão desempregados. Muitos deles estão dependendo disso. O que nós queremos, sim, regulamentar, queremos. Nós queremos que seja tudo correto, queremos. Mas o governo e o poder público também tem que fazer a sua parte. Atualmente, cerca de 4.000 motoristas atuam como Uber em Manaus. Caso o projeto de lei complementar 28/2017 seja aprovado no Senado Federal, as empresas vão precisar de autorização dos municípios para operar, assim como ocorre com os táxis. O novo aumento do gás de cozinha, anunciado pela Petrobras em 6,9% em média, começou a valer a partir desta terça-feira. Em Manaus, o preço médio da botija de gás de 13 quilos, que custava cerca de R$ 60, e com a alta o valor deve chegar a R$ 73. Esse é o segundo aumento registrado neste mês. No começo do mês, o aumento foi de mais de 12%. Segundo a Petrobras, o reajuste do gás de cozinha repassa a variação de preços do mercado internacional apresentada ao longo de agosto, conforme política anunciada pela companhia. O preço do gás liquefeito de petróleo será revisado todos os meses. Em agosto, a Petrobras reajustou o preço do gás de cozinha residencial em 6,9%. Em julho, houve redução no preço em 4,5%. Após ter aumentado o valor em 6,7% no mês anterior. A indústria de componentes inaugura e gera mais de 270 empregos no polo industrial de Manaus. A indústria vai produzir placas e baterias para computadores e celulares. Está instalada na Rua Javari, Distrito Industrial 1, Bloco B, Zona Sul de Manaus. A inauguração ocorreu nesta terça-feira pela manhã. A Borel Indústria de Componentes deixa Curitiba, no Paraná, por conta da mão de obra qualificada e incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. É o que destaca o responsável pela planta da empresa na capital, Marcos Beghini.
Quando a gente analisa o cenário, né, e a gente olha aqui, Manaus, né, um polo de desenvolvimento, a mão de obra aqui é muito qualificada. Então, além dos incentivos, a gente olha muito para isso, né, o desenvolvimento, e a intenção nossa é sempre estar crescendo. Então, a gente olha para Borel agora chegando aqui em Manaus como uma bela oportunidade de ter uma mão de obra qualificada, né, e estar diante aqui de um centro de desenvolvimento muito grande. O diretor da empresa, Edson Toffoli, também ressaltou os incentivos fiscais e mão de obra qualificada para a instalação da unidade em Manaus. Para ele, esse é o diferencial do Amazonas. Não só incentivo, mas também o conhecimento, né, do polo. O polo é atrativo não só do ponto de vista de isenção, mas também de conhecimento agregado. Você concentra as indústrias, então você tem mão de obra qualificada. A gente já está aqui nessa operação nossa grande da transferência do hardware há 2 anos, está sendo a prova disso, então foi mais um motivo para a gente trazer a fabricação de placas para cá. A empresa, que é subsidiária da Positivo, emprega mais de 270 pessoas e já entrou em operação. A inauguração contou com a presença do governador interino Davi Almeida, empresários e outras autoridades. Tribunal de Justiça do Amazonas divulga resultado da Semana da Justiça pela Paz em Casa e lança a página Maria da Penha no portal da instituição. O Tribunal de Justiça do Amazonas apresentou nesta terça-feira os resultados consolidados da Semana de Justiça pela Paz em Casa, realizada entre os dias 18 e 22 deste mês, quando foram pautadas 1.260 audiências de processos relacionados à violência praticada contra a mulher, nos juizados Maria da Penha, na comarca de Manaus, além do julgamento de casos de feminicídio pelo Tribunal do Júri. A delegada Andréa Nascimento Pereira destacou a importância de ações como a desenvolvida pelo Tribunal de Justiça, uma vez que os dados de violência contra a mulher têm crescido no estado. Somente esse ano nós já estamos chegando a 9.000 boletins de ocorrência registrados, somente na delegacia especializada em crimes contra a mulher. Então, se nós levarmos em consideração que todos os outros DIPs também realizam procedimentos de violência doméstica, existe ainda mais a Delegacia da Mulher anexo, é com certeza o crime mais evidente da nossa sociedade. Na oportunidade, a coordenadora estadual do Comitê da Mulher em Situação de Risco, desembargadora Carla Reis, também fez o lançamento da página Maria da Penha no portal do Tribunal de Justiça, um espaço dedicado exclusivamente à Lei Maria da Penha, com orientações para a mulher vítima de violência doméstica e familiar sobre os tipos de violência, projetos existentes no judiciário voltados para a mulher, além de endereços e telefones úteis. O portal vai ficar como página principal do Tribunal de Justiça a partir de hoje, já durante 30 dias, para chamar a atenção e para ver se diminuímos essa estatística desastrosa, vergonhosa para o estado do Amazonas, que ocupamos hoje o 4º lugar no ranking de violência doméstica e familiar contra a mulher. Autoridades locais participaram da cerimônia de encerramento da campanha criada pelo Conselho Nacional de Justiça. Secretaria de Segurança Pública entrega novo prédio do IML, mas falta de peritos e equipamentos ainda preocupam. As novas instalações entregues pela Secretaria de Segurança Pública agradou os peritos que atuam no local, mas também não resolve nem 1/3 dos problemas enfrentados por eles. A presidente do Sindicato dos Peritos, Fernanda Venciani, diz que falta profissionais. A quantidade de peritos do Amazonas ela é insuficiente. Primeiro porque nós temos só cerca de 190 peritos para atender todo o Amazonas. E ultimamente com a desvalorização, principalmente desvalorização salarial sofrida, muitos peritos estão simplesmente saindo da instituição. Além da falta de profissionais, a falta de equipamentos também prejudica a atuação da categoria. Atualmente eles trabalham com peças únicas, como um aparelho de raio-x para leitura de liga metálica, leitor de Ronan, utilizado para avaliar compostos químicos como drogas e demais substâncias, e o aparelho de luz que detecta e avalia sangue e secreções. Uma única peça para atender todo o estado. A gente tem que ter investimento aí em qualificação profissional, porque o crime hoje ele tem dinheiro e às vezes a gente comenta aqui que a gente chega com coisas apreendidas que a gente não tem dentro dos laboratórios. O diretor de Departamento de Polícia Técnico-Científica, Jefferson Mendes, confirma a defasagem de peritos no estado e destaca o que tem sido feito para melhorar o trabalho. Para atender a demanda toda do estado do Amazonas, porque a gente atende o estado inteiro, nós precisaríamos de mais concurso, nós também precisamos de mais valorização salarial, porque todos do sistema de segurança pública foram valorizados e a perícia está pendente ainda dessa ação.
mas hoje a gente encerra um ciclo com a entrega de um prédio com estrutura humanizada. Sobre o problema, o secretário de Segurança do Estado, Carlos Alberto Andrade, disse que mesmo sabendo da gravidade, o Estado não pode dar um posicionamento agora. O concurso público, eles tem que ser tratado no geral. Nós temos hoje déficit de pessoal, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, da qual os peritos são parte integrante, eles são do quadro de pessoal da Polícia Civil. Então nós estamos com esse quadro deficitário, estamos necessitando de concurso público, mas eu não poderia lhe informar agora, nesse momento, que é um momento de transição, quais serão os planos do novo governo com relação ao concurso público. O novo prédio contém sala de triagem, biblioteca, sala de reuniões, sala de confecção de laudos com computadores e custou mais de 2 milhões de reais, doados pelo Fundo de Promoção Social do Estado e pelo Detran. E esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta terça-feira, acesse nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/TV Tiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Obrigado por sua companhia, excelente noite e até amanhã.